Olá, pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aí os conteúdos da nossa disciplina, hoje a gente vai ver sobre as concepções e origens que deram o primeiro start, né, o início dos estudos sobre governança pública e as principais teorias que envolvem esse construto tão importante, né? Então, dentro dessa lógica, a gente vai tentar responder algumas questões principais dentro desses estudos e compreender, né, principalmente como é que surgiu a governança pública, né, entender essa origem do termo, quais são as principais questões etimológicas que envolvem, né, a epistemologia do termo, quais são as teorias que fundamentam, e entender também um pouco dessa questão e como é que a gente pode utilizar essas lentes de análise da concepção de governança pública para a nossa lógica, né, a nossa construção do nosso panorama atual. Então, dentro dessa questão, para citar as referências bibliográficas, a gente vai utilizar um material referência super bacana sobre governança pública, que foi desenvolvido pelo IPEA em 2018 2019, que é um boletim de análise político-institucional, onde trazem ali vários autores fundamentais, inclusive a gente vai usar ao longo da nossa disciplina muitos desses textos, praticamente todos. E é um extrato também da dissertação da Isabela Raquel, de 2012, onde ela faz uma análise e cria uma série de consolidações de uma matriz, fazendo uma pesquisa aplicada com os principais especialistas em governança pública no mundo. Então, super legal também a dissertação dela como um todo, mas esse recorte que eu botei referente à nossa aula de hoje é especialmente o capítulo sobre governança pública. Então, esses dois materiais servem de base para a análise da nossa aula e a leitura é obrigatória. Então, dentro dessa mesma lógica, a primeira questão que eu trago aqui para a gente refletir é uma citação do Kissler e Heinemann sobre governança, né? Então, a governança ela tornou-se um conceito chave que todos utilizam sem saber exatamente o que é. E é uma grande verdade e é alguma coisa que a gente precisa combater, né, com os estudos e com as teorias. Vocês, futuros administradores públicos, precisam dominar esse termo. Então, para a gente entender a origem, né, as concepções da governança pública, a gente precisa entender que esses estudos estão situados dentro da base de teorias da ciência social moderna. A ciência social moderna, ela possui, né, como concepções de análise a concepção sociológica e a concepção econômica de racionalidade. E isso faz com que as origens da governança estejam introduzidas dentro dessas ciências. Então, quando vocês forem entender, como forem buscar, né, as referências de ciência social moderna, aí vocês vão encontrar, né, as bases da governança pública. O que a gente entende, né, que as pretensões teóricas, as pretensões dos conceitos, eles surgiram, né, de uma base aplicada, uma base real, né, de sociedade, onde havia que a noção, né, o Bevere destaca, né, dentro dos estudos, e Bevere é um autor super importante que ele coordenou, né, estruturou as principais teorias de governança, e o texto dele também, o material em inglês, está disponível no nosso Moodle. E ele destaca ali que havia crença no progresso das nações em direção a uma soberania estatal, né, a uma liberdade e a um governo representativo e responsável. Então, as bases de concepção, né, original do termo e das suas e dessas questões de governança pública, elas emergiram principalmente desse debate em busca de um desenvolvimento, né, das teorias desenvolvimentistas, onde elas caminhavam, né, a uma referência, né, baseada em políticas voltadas a elementos estruturais, né, como destaca Kissler e Heinemann, né, de gestão, responsabilidade, transparência e legalidade no setor público, né, mas não só isso, né, há também toda uma base de atores que fazem parte dos arranjos institucionais que fazem com que a gestão pública, a governança pública, ela funcione, né, ela desenvolva suas ações.
Aqui nesse trecho também, no final da fala, né, do Heidmann, do Kissler e Heidmann, eles também destacam, né, que há algumas condições necessárias, né, para a sociedade, para esses modelos de governança que são estruturados, né, por exemplo, pela ONU e pela OCDE. E eu já vou explicar por que eles fazem uma crítica a esse modelo de perspectiva, né, diante da visão que as teorias demonstram. Então, a origem, né, essas questões da governança local, né, dessa reestruturação autônoma, e a gente vai voltar para essa citação depois também, é que elas caminham, né, em direção a uma visão, né, de reorganização das redes intergovernamentais pela representação, então, de vários autores, né, vários atores, sejam eles da iniciativa pública-privada, né, onde a governança pública ela vai acontecer independente da participação dos atores estatais. Então, essa questão que ela é muito importante, que a gente precisa frisar, é que cada vez mais, e alguns exemplos demonstram isso, que a capacidade estatal ela não vai dar conta de fazer as entregas eficientes e com qualidade, e todas as questões que envolvem a questão do serviço público. E que o serviço público ele é público não só porque ele depende do Estado, mas porque ele depende desse rearranjo das redes para sua execução. E a gente já vai chegar neles também. Bom, então a base, né, as origens das teorias da governança pública surgem dentro da ciência social moderna, que possui duas concepções base de racionalidade, né, uma concepção sociológica e uma concepção econômica. A concepção sociológica ela está pautada em compreender o papel das normas sociais e dos indivíduos dentro da sociedade, dentro dos arranjos institucionais. E a concepção econômica ela está muito mais voltada a uma noção de resultado, de desempenho, de eficiência com caráter de mercado. Essa base, né, da concepção sociológica, voltada a compreender os papéis dos indivíduos dentro da sociedade, elas estão pautadas no neo-institucionalismo, que a gente já vai ver um pouquinho mais aprofundado do que ele trata, e a concepção econômica, ela origina, né, as teorias da escolha racional. Então, dentro dessa base, né, dessa concepção, Bevere destaca que a gente precisa compreender que essas narrativas, né, elas são contínuas e mutáveis, né, e por mais que a gente reduza algumas generalizações das criações, das relações de algumas teorias da governança pública, elas ajudam a gente a compreender, a sustentar ao longo do tempo e do espaço muitas dessas concretizações do que o papel dessas redes, desses atores e dessas relações fazem diante da questão da governança pública. Vamos falar um pouco sobre a concepção, então, econômica, né, o caráter de mercado, a teoria da escolha racional. Né? Esses trechos aqui foram extraídos do trabalho da Raquel 2012, tá, gente? Então, a concepção da escolha racional, né, ela destaca que os atores que fazem parte do papel da governança pública, eles tentam sempre maximizar os seus interesses e eles respondem de forma racional diante de um contexto institucional, sempre buscando de forma eficiente, direta, alcançar os seus resultados, né, usando as regras existentes dentro do contexto da instituição da forma mais estratégica e buscando o melhor resultado. E aí, dentro dessa concepção, né, da governança pública, há um incentivo dessas ações de mercado, principalmente nessa visão de tentar trazer o mercado para ajudar a solucionar os problemas que a capacidade estatal não dá conta, e aí reduz dessa forma, né, tenta jogar, né, o papel da iniciativa privada e reduzir o papel do Estado, tanto na formulação quanto na implementação das políticas públicas. Então, esse balanço, né, da teoria da escolha racional, ele preza muito mais por uma visão dos fenômenos micro, né, analisados pontualmente, caso a caso, né, e transfere ao indivíduo, né, a existência real e concebe a sociedade como um resultado das ações e interações desses indivíduos. Então, é analisado de forma muito concreta, né, pouco a entender
a abstração do conceito do indivíduo dentro da sociedade, mas olhando ele de forma como um recurso, como um ativo dentro da sociedade, onde o resultado dessas interações que vão resultar, né, que vão trazer o conceito de sociedade. E aí, a partir disso, né, considera que para dar conta de uma estrutura social, torna-se necessário considerar a busca racional dos interesses particulares de cada um dos indivíduos. Então, é como se a gente considerasse, dentro desses aspectos, que as partes, a soma das partes, ela é maior do que o todo, né? Então, dentro dessa visão, considera muito esses aspectos do que os indivíduos executam, como eles interagem dentro do ambiente da sociedade, dentro do contexto social, para que esse conjunto de relações, como elas acontecem, como elas são dinâmicas, elas vão originar o contexto social. Então, a teoria da escolha moderna, ela também traz essa questão de que o indivíduo ele é um ser racional, que ele vai sempre tentar executar as ações da forma mais eficiente, buscando o melhor resultado possível. Então, essa é a concepção econômica, né, de caráter de mercado baseada na teoria da escolha racional. Por outro lado, a concepção sociológica voltada para a questão de compreensão das normas sociais e dos papéis que os indivíduos exercem, né, que retratam aí a teoria neo-institucionalista, né, o novo institucionalismo, né, elas acreditam aí um outro viés onde a capacidade do Estado, né, que vai promover e coordenar a essas organizações e essas redes. E esses estudos, né, eles tiveram foco, principalmente até 49, né, analisando esses regramentos que regiam os sistemas eleitorais. Né? Então, até aquela época, isso ajudava muito a moldar, né, a partir desse conjunto de redes político-administrativas, faziam com que esses estudos prevalecessem. Né? E aí, o neo-institucionalismo ele vai considerar o quê? Que regras formais, hábitos e costumes culturais fazem parte da análise da governança pública. E, dentro dessa corrente, as instituições que fazem parte desse contexto, elas não se constituem apenas como um contexto, né? Como se elas fossem o plano de fundo onde os indivíduos vão interagir, que é o que a concepção econômica ela prega. Ela vai considerar, ao contrário, ela vai considerar que os atores que estão dentro da instituição, eles são fundamentais, tanto dentro das suas relações, como na definição do conteúdo que vai originar as preferências, as orientações e os objetivos que vão coordenar aquela questão da governança pública. E aí, dentro dessa lente de análise, né, não se observa os atores políticos como maximizadores de interesses, que é o que a outra concepção ela prega, né, com mais evidência. Então, eles analisam sim os indivíduos que eles adequam os seus comportamentos ao que acontece no meio. Então, se na teoria, né, na concepção da teoria da escolha racional, a gente tem uma visão onde os indivíduos que determinam as orientações do meio, nesse sentido aqui, o meio que vai ajudar a orientar e adequar o comportamento, as ações e os interesses do indivíduo. Né, considerando as regras formais, os hábitos e os costumes culturais que vão fazer com que essas regras se adaptem e mudem, né, de acordo com a lente de análise e aquilo que vai originar a teoria da governança pública. Então, o que a gente percebe, né, dentro desses aspectos é que são teorias que não se excluem, mas são teorias que se complementam para compreender a questão da governança pública. E o que isso faz a gente refletir, tá, pessoal, diante dessas teorias e desse desenho da origem da governança pública? É que, dependendo da reforma, dependendo do caminho onde as teorias, as práticas, os modelos foram criados, eles podem acabar
puxando mais ou uma teoria, uma ou outra, para dentro da sua análise. Mas elas nunca são vistas, mesmo independente do modelo de atuação, né, das diversas nações que a gente tem no mundo, elas não fogem muito dessa complementação. Mas às vezes há uma predominância de uma teoria ou outra. E aí, nessa lógica que a gente já viu, a gente passa a compreender, então, a entender a questão da governança pública. Então, como a gente já viu, né, as reformas da administração pública, né, dentro da história brasileira, né, com todos os pontos, nossos marcos históricos, os modelos, né, e as reformas da administração pública que a gente viu na última aula, né, com o texto do Lustosa e do SEC, a gente percebe que as reformas, né, e os modelos, eles não são fixos, eles não são estáveis, eles são mutáveis e contínuos, né? Eles mudam ao longo da história, eles mudam conforme as estruturas políticas, as estruturas administrativas de poder. Então, né, lá no texto da Raquel, né, a gente percebe que ela destaca, né, uma primeira onda de reformas da administração pública, né, com foco de tentar dar mais ênfase a um processo gerencial, de desempenho, de resultado, com práticas de mercado, né, de caráter muito mais voltado a compreender o cidadão como cliente, né, com os modelos da nova gestão pública, e uma segunda onda que, por sua vez, ela vem tentar trazer uma outra visão, né, que não é bem por esse caminho de entender como mercado, né, que para a gente entender a questão da governança pública, a gente precisa analisar ela como arranjos institucionais, né, por meio de redes, parcerias, né, e valores administrativos, onde a gente vai trazer e moldar as instituições, né, conforme a prescrição, a descrição de serviços públicos mais voltados tanto para entender, né, entregar com a melhor qualidade, a maximização da qualidade na entrega do serviço público, quanto também eles terem um caráter mais de inclusão social. Então, para essa visão, né, dentro dessa segunda onda de reformas, onde a gente começa a observar a governança pública, o Estado ele vai ser o direcionador dessas estratégias de como elas vão acontecer. Não necessariamente ele vai ser o executor, mas ele vai ajudar a elaborar e a promulgar essas relações de como elas vão acontecer. E aí, dessa forma, a gente consegue entender que, né, os cidadãos, né, dentro desse contexto, eles demandavam por melhores serviços públicos, por um Estado mais eficaz, transparente, responsável, né, e reivindicavam por mais, né, participação dentro dos processos de formulação e implementação das políticas públicas. Né? E aí, dentro dessa disseminação das redes e dos mercados, né, na tentativa de solucionar esses desafios, surge essa perspectiva da governança pública, né, tentando fazer esse rearranjo entre as ondas que mostram esses novos aspectos para a gente compreender a sociedade, né, e todo o seu arranjo institucional. E aí, contando um pouco da história, né, e falando um pouco do contexto internacional, de como é que isso aconteceu, essas ondas, né, de reformas da administração pública, elas não aconteceram só no Brasil, né, elas aconteceram no mundo inteiro. Tanto que muitos, né, modelos e teóricos são estudados, né, em vários países, tanto da Europa quanto no continente americano, que mostram exemplos também que foram adaptados e importados para o Brasil. Né? Então, a discussão da governança na Europa, né, ela teve grandes proporções, principalmente dentro do Reino Unido e da Holanda, né, onde teve uma influência do chamado estado de bem-estar social, né, onde lá a questão dos movimentos sociais, né, da consistência e da concepção de uma sociedade, eles surgiram muito antes, né, do que na história brasileira. Na história brasileira, se a gente for analisar, a concepção de Estado, ela surgiu antes da concepção de sociedade, porque a gente importou estruturas que vieram
e foram designadas pela coroa portuguesa para se instalar no Brasil, e a partir dela que foi se desenvolvendo as sociedades, né, a criação ali das cidades e a forma como as pessoas foram reconhecendo o seu senso de pertencimento local. Na Europa, não. Na Europa surgiu antes o conceito de sociedade para que depois fossem formulados, né, as estruturas e questões de Estado. Então lá esse movimento, né, essas pressões, essas questões, elas, né, vieram há muito mais tempo atrás, né? E aí esse estado de bem-estar social é essa visão, essa pressão dos cidadãos por melhores condições, por questões mais igualitárias, né, por melhores serviços públicos, e isso fez com que surgissem, né, esses movimentos um pouco antes do que veio para cá. E aí, nos estados menores da Europa Ocidental, né, por exemplo, ali como a Áustria, Bélgica, Holanda, né, os chamados países escandinavos, o relacionamento de Estado e sociedade ele foi feito de forma um pouco mais orientada a arranjos corporativos, né, numa visão não tão do ponto de vista sociológica, mas um pouco mais do ponto de vista econômico. Né? E esse envolvimento organizacional dentro desse processo político também fez presente na Alemanha e na França, porém na França a tradição das políticas de natureza top-down elas são muito mais fortes pelas questões de arranjos políticos que eles possuem no país e possuem umas representações políticas bastante fortes lá, né? A gente vê até hoje a voz, né, do presidente e das suas representações políticas, elas ecoam pelo país, né? E isso não acontece tanto e tão forte como em outros também. E aí, olhando também essa questão das reformas do ponto de vista, né, para os norte-americanos, os estadunidenses, eles sofreram muito menos com essas questões e diretrizes que a nova gestão pública orientou, por eles já possuírem na sua natureza das estruturas de estados, estruturas sociais, uma visão muito mais mercantilista. Então, há muito tempo, eles já envolviam esses aspectos dentro das suas concepções de Estado e de sociedade. Então, esse contexto, né, e claro que merecem estudos muito mais aprofundados de como entender essas teorias ao longo da história desses países, que possuem uma riqueza muito grande de dados, informações, modelos, mas que a gente pode compreender que eles também, né, foram impactados por muito dessas transformações, mas que a caracterização de entender a governança pública, ela vai mudar de contexto para contexto, né, de arranjos para arranjos, né, então a gente trazer para a questão de análise do contexto brasileiro, ela vai ter outro caráter, né, relativo a isso. E aí o que fica, né, como destaque, né, dessas questões é a gente entender que o contexto de crise, principalmente para a criação, né, da governança pública, ela veio, né, dessas ascensões neoliberais, influenciada principalmente por instituições internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a ONU, que trouxeram muito essa questão de será que os estados, né, os governos dão conta de prestar aí a assistência para a sua população, prestar a entrega de um serviço público igual, eficiente, de qualidade. Então, muito se levantou em relação a isso e a importância que o mercado tem para essa concepção, né, para ajudar nessa entrega do que as estruturas estatais não conseguem dar conta. Então, essa crise, né, de legitimidade, ela levou muito a essa visão. E aí, nos anos 90, né, no Brasil, olhando para a questão brasileira, a concepção de governança e governabilidade ganharam aí destaque, né, principalmente porque dentro desse período a gente teve uma série de incorporações de ajustes de caráter neoliberal, né, ajustes estruturais de políticas compensatórias aí que trouxeram uma série de alinhamentos, né, tributários e tentar igualar a balança, né, da entrega das políticas públicas no Brasil.
E aí a gente teve um boom, né, uma evolução dentro desses modelos de governança pública, dando aí foco para que esses órgãos, né, da OCDE, do Banco Mundial, fizessem uma proposição de diretrizes quase que universais de como executar uma boa governança pública, que os estudiosos chamam das teorias da boa governança. Porque são diretrizes bastante genéricas, como se eles criassem um modelo básico de como entender a governança pública. Então, você tem lá um passo a passo, né? Faça isso, use aquilo, né? Utilize isso, faça aquilo. Então, essas reformas, né, elas trouxeram essa visão de interferência desses órgãos para ajudar os países de desenvolvimento a buscarem uma governança pública, né, pautada nos elementos básicos de desenvolvimento. E eles botaram, né, como pré-requisito que os países em desenvolvimento, né, que quisessem acesso aos empréstimos, né, dessas instituições, eles deveriam sim apontar e executar esses indicadores que foram determinados pela questão da boa governança pública. E o Brasil não ficou atrás. O Brasil pautou, né, as suas ações que foram elaboradas pelo TCU, né, o Tribunal de Contas da União, e tem um decreto que determina esses elementos que devem ser seguidos por toda a administração pública federal, né, descendo até a nível municipal. Tá, professora, onde é que entra a questão da governança? A gente já foi meio longe, né? Então, para alguns autores, né, dentro dessa história, né, dentro desse contexto de crise, a governança pública ela tem que estar pautada, né, em um tripé de participação, deliberação e democracia. O Fernando Henrique, né, a partir ali dos anos 90, onde ele assumiu, né, o seu mandato, ele tentou instituir essas questões pautadas nesses elementos da boa governança, né, desses elementos estruturais de participação, deliberação e democracia, quando ele criou, né, o Ministério da Administração e Reforma do Estado. Uma tentativa, né, que depois foi dissipada pelos governos que vieram depois. Então, o que ressalta, né, dentro desses elementos da governança pública e que ganhou destaque, né, como principal elemento desse tripé é a questão da participação, né, porque a deliberação e a democracia já são, né, eixos de atuação dos governos, mas a participação, elas trazem essa visão de que os arranjos, né, institucionais, eles têm que fazer parte, né, tem que estar pautado nesses elementos. Que teoria que ajuda a subsidiar essa visão da participação? Né? As teorias interpretativistas, elas rejeitam, né, aquela questão de ideia de padrões e normas, né, que podem ser entendidos de forma lógica, né, histórica e social, né, ligados ao desenvolvimento capitalista, e elas analisam em si o caráter significativo da ação humana. Então, o ser que vive em sociedade, o indivíduo que vive em sociedade, ele possui, né, suas pretensões, suas aspirações, né, suas questões que não devem ser analisadas só do ponto de vista institucional, normativo, né, orientado a interesses mercantilistas e assim vai. Então, a teoria interpretativista, que ela surge como um elemento bastante forte para a gente compreender a governança pública, ela é pautada, né, na ação das pessoas, né, baseada em significados, ou seja, em crenças e ideias que são mais ou menos uniformes na sociedade e, com isso, inspiram padrões distintos de governança associada a várias culturas. Então, essa teoria, a teoria interpretativista, que vai ainda dar um up lá na teoria da escolha racional, no neo-institucionalismo, ela vai também trazer esse tripé de análise, né? Mas como eu disse para vocês, isso são formas de subsidiar os modelos e a construção da governança pública que veio evoluindo ao longo dos anos. E aí, dentro dessa visão, né, a governança pública, né, como eu resgatei lá para vocês, ela surge nessa visão, né, de coordenação, de cooperação das redes intergovernamentais,
olhando, né, não somente para a capacidade estatal de resolver as questões, mas de envolver, né, os atores políticos e administrativos, representantes organizacionais das associações, empresas e sociedade civil, com ou sem a participação estatal. Por isso que eu falei que é importante, né, essa frase para a gente compreender essa visão da participação. E aí, pessoal, o que fica para a gente pensar um pouco na hora de compreender os arranjos de governança é que, mesmo dentro de toda a teoria, de todos esses estudos, que não são simples, eles não seguem uma linha do tempo lógica e nem consenso, né, por parte dos teóricos de governança pública, é que ele não é um desenvolvimento natural, não é linear, ele é mutável, ele é dinâmico, ele possui vários paralelismos ao longo das teorias, né? Mas a governança ela vem surgindo como um resultado da base, né, ideológica defendida por intelectuais e por responsáveis pelas políticas públicas. Então aqui a gente vê ali tem a nossa cidade, né, tem a nossa estrutura social, tem as instituições que ali se instalam. E por um lado a gente tem um caminho, né, dos responsáveis pela execução das políticas públicas, e por outro lado a gente tem ali o cérebrozinho, né, com todas as suas conexões, ideias e conceitos que vão ajudando a construir o conceito da governança pública, né? Então, essa concepção, né, essas questões, esses moldes teóricos e conceitos que foram originários da história, eles são construções práticas e teóricas, né, onde não há aí uma lógica só de um caminho ou outro, né? Eles são complementares e contínuos e dinâmicos na sua história. E aí, a governança pública, onde entra essa concepção da governança pública, né? Originária da palavra, não vou nem chutar, né? Que significa pilotar. Atualmente o verbete governar denota dirigir, controlar e influenciar a partir de uma posição de autoridade. E, portanto, a governança refere-se à distribuição legítima de autoridade oriunda de uma variedade de fontes em determinado sistema. Ou seja, não é apenas a governança originária do sentido de sociedade, mas sim aqueles atores que ganham autoridade e legitimidade para exercer a função dentro da estrutura da governança pública. As concepções de governança pública, que é como se a gente pegasse uma lente, né, uma lupa, e fosse a partir de diferentes concepções, e que é o material que IPEA destaca, né, Cavalcante Pires, é que há uma série de definições específicas para entender a governança e ela vai variar conforme o tipo de organização e análise. Então, ela pode ser uma governança de tipo pública, corporativa, global, sem fins lucrativos, e elas vão ter definições conforme o tipo de organização que eu vou olhar. Ou ela pode variar também conforme o campo ou a atividade que eu vou observar. Pode ser governança do tipo ambiental, de internet, de tecnologia, de dados, de saneamento, de saúde, de educação. Então, conforme o tipo ou campo de atividade que eu vou olhar, aquela governança vai ter um olhar específico. E pode ser também voltada a compreender algum modelo particular de análise, né, de alguma área de conhecimento específica. Por exemplo, uma governança ela pode ter a sua natureza, o seu conceito voltado para o estudo da governança regulatória, quando eu vou entender ramos de atuação das agências reguladoras, né, o seu campo de controle, como é que eles orientam e monitoram os resultados de determinado setor, né? Ou eu vou olhar uma governança do tipo participativa, onde eu vou compreender as redes e associações para analisar como é que acontece a participação nessa questão. A governança multinível, que é a principal teoria, o principal conceito que embasa a análise, por exemplo, da governança regional, o desenvolvimento regional de determinado local, de determinada mesorregião, e ela vai ajudar a compreender esses níveis, né, de estruturação das capacidades estatais, as suas relações de jurisdições, né, e um pouco do que a gente vê em governança regional, e uma governança de tipo colaborativa, onde a gente vai compreender umas relações muito mais de natureza horizontal,
né, e que são também bastante importantes. Então, a gente vê aí uma variedade, né, bastante grande de conceitos que vão determinar a questão da governança, e tudo vai depender do contexto que você vai analisar. Então, Pires e Cavalcante, eles destacam principalmente duas perspectivas de análise: a chamada perspectiva prescritiva formal da boa governança, que é aquela que eu comentei que foram desenvolvidas pelo Banco Mundial, né, e todos os atores e instituições internacionais, e ela sustenta, né, a disseminação de boas práticas de políticas públicas, né, fundamentadas em prescrições de instituições, ações e recursos que devem ser os básicos para que haja, então, uma boa governança dentro de um contexto democrático. E foi ela que inspirou, né, o Decreto 9.203 de 2017, né, orientado pelo governo federal, que descreve a política federal de governança e como é que ela deve acontecer, e deu origem ao referencial do TCU, que é o Referencial Básico de Governança Pública, que é utilizado por várias instituições públicas no país. Quais são as principais críticas referentes a essa perspectiva prescritiva formal? É que essa abordagem, ela traz uma forte conotação de padrões, né, caminhos que você deve seguir, né, na direção e no aprimoramento das políticas públicas, mas os autores ressaltam que parece uma abordagem quase que ingênua, né, um tanto quanto irrealista, né, como se você aplicando aqueles conceitos de governança pública, você fosse ter os resultados, né, a eficiência, a democracia, a participação e a colaboração que se espera de uma governança pública, né, como se fosse um pó mágico, né, um conceito mágico que os autores destacam. Então, ela tem quase uma visão ingênua desses aspectos, mas ela tem uma contribuição muito importante, porque se você não sabe para qual caminho que você está indo, você não sabe como instituir uma política de governança, ela traz as diretrizes básicas para você compreender, né, e minimamente conseguir atuar. Né? Então, se você não tem ainda uma visão, uma base consolidada, ela traz uma boa orientação de caminho. A gente vai ver um pouco sobre ele também, tá? Sobre esse material do TCU. A outra perspectiva é uma perspectiva do tipo analítica, né? Então, ela traz como principal foco no autor específico, né? Um conjunto de autores específicos que fazem esse tipo de análise, e ela traz uma estratégia analítica para investigar o funcionamento do Estado de políticas públicas, né? Que resultam aí nesse esforço de debate sobre as teorias de Estado, e aborda a governança como uma orientação para o estudo e a reflexão da atuação de organizações e as suas relações, dependendo do ambiente onde elas estão. As principais críticas é que permite tratar a realidade aparentemente caótica da produção de políticas públicas e ações governamentais a partir dessa leitura do ambiente onde elas estão envolvidas, e os formatos, eles passam a ser tratados como instrumentos, né, que devem direcionar, redirecionar ou potencializar determinados contextos próximos. Então, é como se eu fosse olhar a realidade, né? Eu vou escolher aqui um arranjo de governança, eu vou escolher um consórcio público. Eu vou lá, tiro uma fotografia, né? Vou lá analisar, tiro um retrato daquilo ali e determino que aquilo ali é um modelo, né, a ser seguido, que pode ser, então, insumo para a produção de políticas públicas e novos serviços. Então, é como se eu analisasse, né, vários contextos diversos e tentasse padronizar a partir da realidade. Então, a prescritivo formal, ela vai orientar, ela vai trazer diretrizes, ela vai prescrever. A perspectiva analítica, ela vai fazer uma descrição da realidade para, então, eu compreender como é que acontece a governança pública dentro desse contexto. São duas visões diferentes, como eu falei, não são visões erradas, mas são visões que ajudam a se complementar, né, sobre vários aspectos, e ajudam a gente a compreender também a governança sobre essas questões. Outra questão também que é importante a gente saber sobre as teorias da governança pública é que ela é composta por diferentes áreas de conhecimento, né, como as relações internacionais, que analisa a questão de como é que as nações se adequam, se adaptam, se relacionam dentro do contexto mundial.
Baseia-se também na teoria de desenvolvimento, né, dessa visão da perspectiva de orientação dessa teoria. Administração empresarial, que analisa as relações corporativas, né, dos diferentes conselhos, clientes, stakeholders, né, e todas as suas relações com o meio interno e externo. Origina-se também nas ciências políticas, né, de concepção das parcerias e das ações que envolvem a administração pública. Então, é aquela coisa de não dissociar a política da administração e sim entender que eles são áreas correlatas e que fazem parte, né, os estudos de uma área dentro da outra, e os estudos da própria administração pública, né, que fazem parte como subsídio para entender e formatar os modelos da governança pública. Aqui eu trouxe uma série de definições que autores de diferentes países trazem sobre o conceito de governança. Não vou me atentar aqui, mas vou deixar a dica desse material. Está no artigo produzido pela Isabela Raquel em 2012, que ela desenvolveu a partir da dissertação dela, e esse extrato também está dentro da dissertação dela, sobre as diferentes definições que alguns autores trazem. Então, para quem está estudando e entendendo melhor sobre essas definições, vale muito a pena compreender essa visão. Para fechar, pessoal, então, o que a gente traz, né, como pontos importantes dessa aula? Né, a governança, então, ela diz respeito, né, a dinâmicas relacionais e entre os seus múltiplos atores envolvidos, né, nas quais eles têm como objeto a moldagem, né, a intervenção estratégia, como uma forma de produzir as capacidades necessárias para a efetivação da ação governamental. Então, você criar as condições necessárias para modular, para moldar essa intervenção estratégica a partir da compreensão de que as relações são dinâmicas, são alteráveis, são mutáveis, e eu tenho que considerar dentro dessa atuação não apenas o papel do Estado, né, esse papel de entender que a gente tem múltiplos atores e dar os devidos papéis, autoridades e legitimidade para que isso aconteça. Né? Então, por meio de alguns estudos, né, a gente precisa entender que esses arranjos institucionais, eles dão suporte, né, a essa implementação das políticas, né, principalmente nesse papel de construção e desconstrução das capacidades estatais. Então, essa revisão do papel do Estado diante da atuação na entrega da governança pública, do serviço público, né, e compreender e permitir que haja, né, reflexões tanto do ponto de vista prospectiva, né, indicando uma visão de boa governança, prescritivo formal, quanto retrospectiva, de compreender, né, uma visão de perspectiva analítica da governança pública, onde eu avalio a partir de determinado contexto, né, determinados resultados e desenhos de programas para entender a visão e aquilo que eu possuo como resultado. E o nosso projeto de disciplina vai bem dentro dessa linha e em breve a gente já vai ficar sabendo as orientações sobre ele. Ok, gente? Seria isso. Alguma dúvida, né? O nosso canal do Telegram tá lá para a gente tirar algumas dúvidas sobre essa aula. Eu fico à disposição de vocês e o meu e-mail também, tá bom? Até a próxima. Muito obrigada pela atenção. E as orientações de atividades estão no Moodle. Até!